Você foi lá e comprou uma opção, mas você entrou na hora errada, você não olhou o gráfico e agora tá passando um sufoco danado, né? Para solucionar isso, vamos falar sobre Price Action raiz. Eu vou te ensinar nesse vídeo a fazer a leitura certa do gráfico, de forma que você bata o olho no gráfico e saiba tomar a decisão certa. E tomando a decisão certa, você vai melhorar a sua rentabilidade nas compras de opções e nas vendas de opções também, e a sua performance tende a crescer muito ao longo do tempo. Então, uma super aula de Price Action para que você tenha melhores resultados com opções. Me segue até o final desse vídeo, vamos embora. Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz. Você tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link está na descrição. Essa ação que está na tela, ela está subindo ou ela está caindo? Muita gente responderia caindo, e de certa forma, no gráfico diário, ela está aqui numa tendência de queda, ok? Agora, se eu tirar aqui, no caso, o Banco Inter, e mostrar todo o histórico do que está acontecendo depois dessa queda, você pode estar pensando, agora está subindo, né? Então, você tem que estar olhando o gráfico de longe. Eu estou no gráfico olhando mais de longe. Olha como é que essa queda, ela parece pequena para uma alta anterior do ativo, né? Então, eu vou te ensinar a olhar a tendência primária, vou te ensinar a olhar pontos de reversão ao longo desse vídeo para que você saiba exatamente o ponto certo de entrar nas opções. E a verdade é que o gráfico das opções, eles não tem serventia para gente que é trader. É isso mesmo, os gráficos das opções não servem. Agora, o gráfico das ações, do ativo objeto, é algo valiosíssimo, que nos dá informações se há para a gente montar uma estratégia de alta, ou de baixa, ou lateral, entendeu? Então o gráfico das ações é o que a gente vai estar focando, Price Action, justamente nesse tipo de gráfico. E é uma coincidência eu estar morando um tempo aqui no Japão, porque é a terra que foi inventado o candlestick, o gráfico de candlestick. Foi esse que eu compartilhei com você agora há pouco. Esse tipo de gráfico foi inventado por um japonês chamado Munehisa Homa. Ele fazia trades de sacas de arroz, né? Arroz eram negociados na bolsa de futuros, se não me engano, de Osaka, e ele fazia trades quando estava muito barato, ele comprava sacas de arroz, justamente porque ele visualizava esses padrões altistas que eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo, e fazia vendas a preços muito superiores. Então ele conseguia lidar de forma muito inteligente no mercado e ele inventou esses padrões candlesticks que a gente utiliza até hoje. Eu vou te ensinar os melhores padrões para você justamente encontrar opções que vão dar maior rentabilidade para você. Ele foi o grande pioneiro, mas essa arte ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, foi trazida para o Ocidente, né? E hoje em dia nós utilizamos muito no mercado americano, no mercado brasileiro, na Europa também. Hoje em dia se tornou a melhor forma de você analisar o gráfico através do gráfico de candlesticks. E a prática, ela leva à perfeição. Não adianta você ficar esperando o sinal dos céus, né? Você tem que analisar, bater o olho no gráfico, identificar as oportunidades, porque ela não vai ficar ali aparecendo de graça para você. E, inclusive, você que quer se especializar no mercado financeiro, você quer se desenvolver nessa arte de você analisar as ações e consequentemente operar as opções, eu recomendo que você se inscreva aqui nesse canal, porque aqui eu mando papo reto sobre o mercado financeiro para que você se desenvolva, e esse desenvolvimento vai trazer dinheiro para você como consequência. Agora, se o seu objetivo é só roletar, você é da galera do tigrinho, talvez esse canal não seja para você. Já já eu vou falar com você quais são esses gatilhos mais poderosos para você ganhar dinheiro no mercado de opções, para você já aplicar ainda hoje. Então segue me acompanhando ao longo desse passo a passo para você ter resultados ainda hoje. O que é o Price Action raiz, né? O que é essa escola? O que isso significa, esse nome em inglês, né? Price Action, ação do preço. Então você está basicamente observando o desenvolvimento do preço, pode ser de uma ação, pode ser de um ETF, pode ser de uma saca de arroz, igual eu te falei, do Munehisa Homa. Então você vai estar observando o preço ao longo do tempo. Então são essas duas variáveis que você está observando, e nenhuma outra mais. Então o que fica de fora disso são os indicadores, volume, volatilidade, tudo isso daí fica de fora, né? Porque não tem preço e tempo embutido diretamente ali. Então o Price Action ele é como se fosse a escola raiz, realmente, de análise gráfica. E posso te dizer, com todo o meu coração, é a escola que mais tem assertividade, porque você está deixando de lado tudo que pode te confundir, te deixar muito desorientado, e você foca no que realmente o mercado está te dizendo, sem precisar de indicadores que muitas vezes estão atrasados. Então não adianta você pular direto para indicadores sem você analisar corretamente o Price Action, né? Não adianta você não analisar a tendência, não analisar as figuras gráficas, os padrões de reversão,
Então tudo isso daí encaixado tem muito mais resultado que você simplesmente olhar ali uma média móvel, né? Conhecimento de base, por exemplo, vamos começar aqui tendências, tá bom? As tendências são fundamentais para você saber se algo está subindo ou está caindo, né? Muita gente me pergunta, caramba, a queda nessa ação, por exemplo, igual a gente viu em Embraer, que caiu pouco algumas semanas atrás. Caramba, será que essa queda é uma inversão da tendência? Será que Embraer vai cair daí para frente? Então eu sempre falo, qual é a tendência primária? Aí a pessoa, vou ver aqui qual é a tendência primária. E é verdade, a tendência primária, mesmo com a queda, é de alta. Tá entendendo? Então o mercado se mexe em ondas, essa é a verdade, tá bom? E quando você vê topos e fundos subindo ao longo do tempo, a tendência é de alta. Quando você vê topos e fundos caindo, então a tendência é de baixa, tá bom? Então analisar a tendência é fundamental. E às vezes a tendência é lateral também. Às vezes você não sabe qual é a tendência que tá, não tá muito claro, tendência lateral. Tudo pode acontecer. A Ambev, né, sem citar aqui recomendação de compra e de venda, lembrando que o meu canal é educacional, meu objetivo nunca é falar para comprar, para vender, é te atentar realmente à leitura bem pragmática do mercado financeiro. Mas a Ambev, por exemplo, é uma ação que anda muito lateral, décadas lateral. Então, a tendência é um elemento fundamental e recomendo que você pratique conectando topos e fundos, né? Imprime, desenha com a mão, depois desenha no TradingView, com a plataforma que a gente utiliza de graça para você analisar o gráfico. Então, hoje em dia não tem desculpa para você não aprender aí o price action. E dentro de tendências tem os pivôs de alta e pivô de baixa. Pivô é como se fosse aquele sinal de raiz quadrada, né? É como se fosse o mercado dar um sinal de impulsão, movimento de correção e depois uma continuidade do movimento primário de alta que rompe o topo anterior, tá? Pivô de alta é isso, pivô de baixa é quando você tem uma queda, né? Faz como se fosse um S assim, ao contrário, né? Então você tem um movimento de baixa. Então, analisar os pivôs te ajuda muito, né? Em tempos gráficos menores que seja, para você ver aí para onde o mercado está querendo ir, entende? Porque entenda que por trás disso aqui tudo tem grandes bancos e grandes fundos que estão montando posição. Então esse é o pulo do gato, a gente antecipando esse movimento que os bancos e fundos vão fazer, a gente cola no tubarão, entendeu? Já viu aquele peixinho que vai junto com o tubarão, vai em cima do tubarão? Então, o objetivo é você ser o peixinho. Não é a prepotência de já querer ser um tubarão. Não, observe os tubarões através do price action e você vai junto ganhando dinheiro com eles. Então, quando o ativo está em tendência de alta e está fazendo uma correção, ou seja, está caindo, você precisa ter um pouco de paciência. Eu dei o exemplo do Banco Inter, que caiu bastante, mas parecia ser uma correção e está se comprovando conforme os dias estão passando, que de fato era. Segundo elemento fundamental no price action são as zonas de negociação. Zonas de negociação são linhas de tendência, ou seja, o ativo está subindo, então ele tem uma linha de tendência de alta. A tendência é ele bater ali naquela linha de tendência de alta e continuar subindo, né? A própria Embraer é um grande exemplo do que está acontecendo agora, né? Estou gravando aqui em março de 2025. Inclusive um frio danado aqui na cidade de Hiroshima, estou sobrevivendo na base do aquecedor aqui no Japão. Então, linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, suportes e resistências. Decora esses 4, pesquise. Não tem como eu te entregar um curso completo aqui no YouTube, tá? Eu estou te falando nomes importantes para que você encaixe aí na sua cabeça e você vai ver depois exatamente o que é linha de tendência de alta, que o Filipão está falando. No treinamento tem, né? Na nossa mentoria do Trader Raiz, tudo passo a passo, para que você entenda melhor sobre os gráficos, aplique nas ações, nas opções. Você está buscando passo a passo o caminho mais simples para você ter resultados mais rápidos, é adquirir conhecimento. Então a mentoria do Trader Raiz tem o link aqui embaixo. Mas pesquise também esses termos para que você consiga complementar o seu estudo aqui comigo. Terceiro elemento fundamental no price action são as figuras gráficas. Muita gente já ouviu falar no ombro, cabeça a ombro, muita gente já ouviu falar próprio cup and handle, muita gente já ouviu falar na cunha, no canal de alta. Tudo isso são figuras gráficas em que você tem ali um histórico de que N vezes isso já aconteceu em vários ativos, não só em um ativo ou outro, né? Então você tem uma expectativa do próximo movimento que essa ação pode fazer. E, consequentemente, as opções estratégias direcionais vão se beneficiar disso. Então, calma, daqui a pouquinho vamos conectar com as opções. Estamos falando do price action nas ações para poder tomar decisões nas estratégias de opções, o famoso swing trade com opções, tá bom? E, inclusive, o canal de alta é um dos padrões mais fáceis de você estar identificando. Eu vou botar um exemplo aqui para você verificar que está aqui ao meu lado, um canal de alta. É simples de você traçar,
tem uma linha superior e uma linha inferior, então você consegue ver o preço de uma ação ali dentro comportado. Tem também bandeiras, flâmulas, não vou entrar em detalhes aqui de todas as figuras gráficas, mas apenas as principais. Entenda que tem zonas em que o preço fica confinado, e você sabendo até onde pode ir, né, o preço de uma ação, por exemplo, a Pets, né? A empresa do cachorrinho, ela está dentro de uma cunha de baixa em que a gente consegue verificar claramente as zonas em que ela ganha preço, as zonas que ela cai preço. Então a gente consegue armar estratégias de opções com base nessas informações de price action. Uma dica aqui para você é acompanhar as 10 ações mais líquidas no começo, tá? As que mais negociam opções, as que mais têm liquidez, as blue chips, Petrobras, Vale. Você tem o BOVA11, você tem os grandes bancos, né? Banco do Brasil, Bradesco, o próprio Itaú, e aí você vai inserindo ações conforme você já tiver analisado ela, já tiver marcado a zona de negociação, já souber a tendência, pô, Itaú está em tendência de alta, está no topo histórico, esperar uma correção para montar uma trava de alta, então tudo isso daí você tem que ao longo do tempo, e se você não tem todo o tempo do mundo, participar de um grupo, de uma comunidade de traders que estão olhando isso todo dia, não só um, mas mais de 1000 pessoas, no caso da nossa mentoria, nós estamos de olho no que está pegando, isso aí já ajuda muito, pelo menos a trazer um insight, igual um aluno me mandou ontem sobre Natura, cara, Natura, ela soltou o resultado, tá com a vol lá em cima, será que não vale a pena uma venda de put? Então, muita gente vai passando informações, trocando informações, é algo muito produtivo, eu tenho certeza que pode ser bom para sua conta. Quarto elemento de price action fundamental são os sinais gráficos. Os sinais gráficos, eles dão um gatilho, é o que você quer, é a hora, chegou o momento de operar, é o sinal gráfico, justamente os candlesticks, resgatando o que eu falei atrás, inventados pelo Munir Roma. Tem tipos de candlesticks. Tem alguns são doji, tem uns sem relevância, né? Um candle gigantesco ou um candle pequenininho. O importante para mim são os candles de reversão. Tá bom? Quando você vê os candlesticks de reversão, que eu estou deixando aqui ao meu lado, você pode acreditar que existe uma probabilidade maior de que aquilo aconteça. Por exemplo, em golfo de alta, a maior chance é que se tiver num fundo, numa zona de negociação boa, a favor da tendência primária, vamos falar de confluência daqui a pouco, significa que você tem um trade de alta probabilidade. Entendeu? Sacou? Trade de alta probabilidade não é só você vender uma put muito fora do dinheiro não, meu companheiro, né? É você identificar esse tipo de gatilho. Então, os candlesticks de reversão são fundamentais, o martelo ou a estrela cadente se for em cima, em golfo, isso é muito importante, o piercing. O importante é você treinar seus olhos para encontrar esses candlesticks de preferência no tempo gráfico diário e semanal. E é aí que você que é trader de opções vai ter um destaque acima da galera da roletagem do day trade, que compra e vende qualquer porcaria. Então, agindo de forma técnica e tática, você tende a ter melhores resultados. Por exemplo, aqui PetroRio, que você está vendo na minha tela, é um ativo que eu tenho acompanhado bastante na nossa comunidade de traders, esperando algum posicionamento interessante a respeito da liberação do IBAMA. Algumas questões fundamentais, fundamentalistas, são importantes para você também dominar, não vem ao caso, estou falando aqui de price action. Mas, por exemplo, aqui PetroRio chegou numa região super relevante. Primeiro vinha aqui numa queda, em que todo o preço aqui de PetroRio segurava aqui nessa linha. Nós temos também aqui embaixo, ó, uma linha de tendência de alta, em que o preço sempre que possível, ele batendo ali, ele reverte para a alta novamente. E ali, no dia 14 de março, deu uma alta muito acelerada. Então, mas será que esse primeiro toque aqui foi interessante? Assim, do nada, entrar do nada numa queda aqui com a faca caindo no dia, por exemplo, 26 de fevereiro? Então, esse tipo de informação você tem que botar na cabeça, né? Aí PetroRio subiu novamente, voltou para o mesmo nível, ok? E agora, me parece, está fazendo aqui um fundo duplo, uma figura gráfica, fundo duplo, tá bom? Então, nós temos aqui um fundo duplo, em que me parece, vamos ver aí ao longo do tempo, em que está puxando preços de PetroRio aí para cima, né? Vamos ver, né, o que vai desencadear isso aqui, é o que o gráfico está me informando, bola de cristal, é o Saruman, a Palantir, né? Aqui a gente tem que usar de forma técnica a trade com probabilidade. Se você tiver 60%, 70% de chance, já tá bom. Certeza só o cara lá de cima tem, que não é o Gandalf, né? Então, olha só, PetroRio, por exemplo, né? Dei uma pichada aqui na minha tela, mas observe que ela parece estar formando um fundo duplo. Então, nesse primeiro toque aqui, no dia 26 de fevereiro, se você tivesse comprado uma call aqui, com vencimento curtíssimo, para pegar um movimento de alta que poderia acontecer dali para frente, você poderia ter comprado, por exemplo, a Prio C400W2, né? Ou seja, você teria comprado uma semanal, um tiro rápido, mas você comprou na hora errada. Por isso que é importante você entrar no timing certo. Porque aí, se você entrou na hora errada, você, por exemplo, dia 27/2,
Você comprou uma opção ali a 15 centavos, ela chegou a subir bastante, até 85, mas aí ela veio derretendo porque ela não subiu o suficiente ainda. Aí ela veio dando uma queda, a ação, vou mostrar a ação daqui a pouquinho para você recapitular, e ela fechou no pó. Então o dinheiro que você teria colocado, 15 centavos na hora errada, teria sido menos 100% entrando na hora errada. Então é isso que você tem caso você entre na hora errada. Aqui, por exemplo, antes do mercado querer fazer um reteste novamente. Agora, se você tivesse comprado depois do segundo teste, em que você tem ali uma maior chance do preço subir novamente, porque ele está tocando ali 2 vezes já, você então teria pago um preço como 46 centavos numa call, numa opção de compra, e essa call teria valorizado mais de 200%, né, entrando na hora certa. Então, essa é a diferença entre você entrar na hora errada, você não olhar o gráfico, você não saber do que se trata, entrar com a faca caindo, você pode perder tempo e perder dinheiro. E a diferença de você entrar na hora certa, do gatilho correto, você esperar o movimento mais adequado para você fazer aí o seu trade de opções. Então, dominando o price action, você acaba tendo 3 vezes mais resultado, muito mais resultado, porque você vai evitar entrar na hora errada, na ação errada. Então, operando price action, você acaba tendo um resultado muito melhor, porque você entra numa hora mais correta, no ativo correto. Você não fica, por exemplo, apostando em ativos que estão em tendência de baixa, imaginando que eles vão subir muito, né? Você acaba sendo mais técnico, né? Você vai seguindo justamente o confinamento dos preços, a tendência primária, tudo isso aí ajuda muito. Em ações que estão laterais ou em tendência de baixa, como a PETS 3, não é nada razoável você imaginar que a ação vai entrar numa super tendência de alta, que vai crescer pra caramba. Então vale essa atenção aí. Técnica é importantíssima de dominar. Falamos aqui do price action, como é que você consegue aplicar ele utilizando nos gráficos, fazer uma leitura raiz que se fala para você ter melhor resultado. Mas a verdade é que a maioria dos prejuízos acaba vindo da impaciência do investidor. O investidor não tem paciência de esperar aquele movimento acontecer, entra em qualquer preço, não quer saber de correção, entra impulsivamente nos ativos. Então o fator psicológico eu não entrei aqui em detalhes nesse vídeo, mas ele é fundamental, não menospreze isso. Não entre a qualquer preço, espere confirmações, espere algum padrão gráfico mais eficaz para você ter melhores resultados. Poderia ter trazido N outros estudos de caso, né, além de PetroRio aqui, né? Tem casos ainda mais emblemáticos que acontecem ao longo do tempo. Mas o importante é você esperar uma região gráfica melhor, ter tempo na sua opção para armar a estratégia certa. E às vezes o ativo é correto, ele sobe ao longo do tempo, mas você entra na hora errada. Então o timing é fundamental, especialmente se você está falando de compra de opções e opções mais curtas, como eu dei o exemplo ali na PetroRio. Se você está fazendo uma compra mais longa, você tem estômago, tem paciência e tem tempo a seu favor para você, né, aceitar esses movimentos de correção, né, essa perda de teta que se fala, que nós traders de opções falamos, para você ter uma melhor rentabilidade. Veja que o resultado é drasticamente diferente, você levar menos 100% ou 200%. Entrar na hora certa é fundamental para o trader de opções. E escolher a opção correta na hora certa pode trazer muito mais resultados. E é isso que a nossa comunidade tem um amplo foco, nossa comunidade dos traders raiz. Os resultados vêm como consequência de você fazer uma boa análise, ter paciência, fazer boa gestão de risco, isso é, você não colocar um patrimônio enorme, você controlar, pensar no pior cenário é sempre interessante, se preparar para o pior, mas esperar o melhor. Essa que é a mentalidade certa para o trader de opções ganhar dinheiro analisando price action. E para participar da mentoria do Trader Raiz, novamente, o link está aqui embaixo para você ter acesso a esse tipo de troca, esses insights que tem dentro da nossa comunidade também, além de toda a parte passo a passo e o ambiente Netflix para você aprender muito mais a fundo sobre isso. E você, já utilizava price action nas suas entradas nas opções ou estava fazendo a coisa mais no sentimento, sem olhar a tendência, sem saber para onde que o preço deve ir? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia aí. Price action, você utilizava ou não? Te vejo nesse próximo vídeo aqui então para você continuar aí o seu conhecimento em opções e também no timing certo para você ganhar dinheiro com as opções. Beleza? Te vejo aqui então, um grande abraço, valeu!